Grande Nilson César nos dá a honra da presença aqui no nosso programa. Grande narrador esportivo. Falar em Jovem Pan, esporte na Jovem Pan, imediatamente você lembra a voz do Nilson César, porque é uma referência há mais de 40 anos, né? Aqui na Jovem Pan, sendo o grande líder, né? A voz maior do esporte na Jovem Pan. Nilson César, seja bem-vindo ao nosso programa, ótimo dia, satisfação tê-lo por aqui. Ô, Caio César, Sim. Primeiro eu queria cumprimentar a produção, né? Porque tudo ensaiado, né? Olha aqui, vocês falaram, toma lá naquela canequinha que você ganhou da torcida do São Paulo. Que o beleza. São Paulo me fez a caneca. Olha lá, do 100º gol do Rogério aí, tá vendo? Maravilha. Tá vendo aqui, ó? Essa coisa ensaiada, como é o nome da menina que entrou em contato comigo? É a Gisele Sena. Ela ensaiou tudo comigo, né? E eu tomando minha água aqui na canequinha que eu ganhei Parabéns, Gisele. Sensacional, hein? Olha, primeiro eu queria agradecer vocês pelo convite, o prazer imenso de participar aí com o pessoal de Fortaleza, no Ceará. Ô, terra que eu gosto, hein? Terra que eu gosto demais aí, essa cidade linda que é a cidade de Fortaleza, né? Prazer imenso. Você falou bem, eu tenho 43 anos de Jovem Pan. Eu sou narrador, viu, Caio? Mais antigo da história da Jovem Pan. Nunca na história a Jovem Pan teve um narrador com 43 anos dentro da casa, né? E eu tenho esse privilégio de estar lá desde 20 anos de idade. Hoje estou um velhinho de barba branca, né? Comecei com 20, hoje virei um velhinho de barba branca com 63, né? Mas continuo lá, firme e forte. E eu costumo dizer, você que é narrador esportivo também, eu costumo dizer que o narrador esportivo, ele vai se tornando cada vez melhor, é que nem vinho. Verdade. Sabe? A maturidade faz com que você se torne um narrador melhor. Hoje eu me considero um narrador muito melhor do que há 10 anos passados. É engraçado isso, né? Essa é uma profissão que o tempo só faz bem, Caio. Verdade. Interessante, e eu confesso aqui para vocês, eu geralmente não fico aqui tenso nem nervoso para entrevistar ninguém, mas quando é uma referência do tamanho do Nilson César, especialmente para quem é narrador esportivo, eu fico me sentindo honrado e fico também até com um pouco nervoso, porque ele falou aí, 43 anos de Jovem Pan. Eu tenho 35 anos. Eu também. Eu tenho 35 anos, quer dizer, o cara tem mais tempo de Jovem Pan do que eu tenho de vida. Agora, Nilson César, falando sobre Mundial de Clubes, você está acompanhando de perto, está narrando os jogos aqui pela Jovem Pan, e temos definidas as oitavas de final, né? Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, Internacional e Fluminense, Manchester City e Al Hilal, Paris Saint-Germain, Inter Miami, Flamengo e Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Monterrey, Real Madrid e Juventus. Primeiro, claro, queria que você fizesse uma análise dessa fase, que já está definida, mas também falar sobre esse assunto que é pauta em todos os programas esportivos, muita gente vem discutindo. Esse Mundial até aqui tem servido de fato para mostrar que o futebol brasileiro está, em termos de qualidade, do jogo mesmo, se equiparando ao futebol europeu, ou isso é um grande exagero? Não, é o seguinte, eu ouvi a entrevista do Luiz Henrique, também do Guardiola, eles têm toda a razão. Nós exportamos os nossos talentos. Antigamente o garoto jogava aí no Fortaleza, por exemplo, e ele tinha qual sonho? O sonho dele era jogar no Flamengo, jogar no Vasco, jogar no Palmeiras, no Santos, no Corinthians, não é verdade? Hoje não, o garoto está aí no Fortaleza e ele já sonha em dar um pulo lá para o Benfica, para o Porto, para o Real Madrid, para o PSG, para grandes clubes da Premier League. Então, é bem diferente. Nós temos hoje, eu estava discutindo outro dia isso lá na Jovem Pan, uma queda do nível técnico mundialmente. Em nível mundial, nós tivemos uma queda tecnicamente. Eu me lembro, eu vou dar exemplo aqui de São Paulo, você ia ver um Palmeiras em São Paulo, por exemplo, o meio campo do Palmeiras com Dudu, Ademir da Guilha e Linha. O do São Paulo com Edson, Pedro Rocha e Gerson. Tecnicamente, hoje é um abismo. O Santos tinha uma linha com Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Espetacular. Esse ataque do Santos não deveu nada a Messi, Suárez, Neymar. Que é isso, muito melhor do que Messi, Suárez e Neymar.
Era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então, quer dizer, você tinha o Flamengo de Raul, Leandro, Marinho, Moser Júnior, Andrade, Adílio Zico, Lico, Nunes e Tita, e querem comparar com o Flamengo de 2019. Não tem nem comparação. Então, tecnicamente, teve uma queda em nível mundial do futebol. Nós continuamos exportando os nossos jogadores. Os clubes na Europa, eu costumo dizer, o pessoal precisa entender isso aí, são seleções mundiais de clubes, sim, entendeu? Então você pega o melhor do Brasil, o melhor da Argentina, o melhor da Colômbia, o melhor, vai lá vai para a Premier League, vai para o melhor da Bélgica, o melhor da França, aí você forma uma seleção mundial de clube. Não dá para competir mesmo como uma seleção mundial de clube. Agora, tecnicamente, querendo falar de escola de futebol, a escola de futebol do Brasil ainda, na minha opinião, é a melhor do mundo. A segunda escola de futebol, escola é a formação da matéria-prima, entendeu? Formação do jogador de futebol. É a melhor do mundo, é a brasileira. A segunda melhor escola do mundo é a Argentina, entendeu? Depois vem o resto. Essas duas escolas são diferentes. O que eles tiveram lá fora foi formação em razão do 6x1, 7x1, que é o euro e o dólar, né? O cara vai para lá para ganhar 7 vezes mais, vai para lá para ganhar 6 vezes mais. Eles tiveram a formação de seleções mundiais dentro dos clubes. Eu transmiti o jogo do Manchester City ontem contra a Juventus. O time do Manchester é uma seleção do mundo, né? É uma seleção do mundo. Vários jogadores em destaque em várias partes do mundo. O Haaland é o melhor jogador da Noruega, vamos jogar no Manchester. É isso aí. Aí você forma uma seleção mundial, fica difícil de competir. Agora, como matéria-prima, a gente não perde para ninguém. Verdade. Pode ver aí, o Vinícius Júnior foi eleito o melhor jogador do mundo. Então, são coisas diferentes. O pessoal não pode discutir isso aí, porque são coisas diferentes. A matéria-prima brasileira, os próprios grandes técnicos da Europa falam isso. Guardiola, Luiz Henrique, o Klopp. A matéria-prima brasileira é a melhor do mundo. Por isso que vai tanto jogador para lá. Verdade, e curioso, né? Quando se fala em grana, realmente é difícil de competir com o futebol europeu. Mas claro, quando se fala de escola, vamos lembrar que Brasil e Argentina sempre jogam com jogadores nascidos na terra. Seleção francesa, por exemplo, quantos africanos não tem na seleção francesa, né? Naturalizados. Na espanhola também, sempre jogadores estrangeiros que são naturalizados. Quando se discute realmente escola, a escola brasileira ainda é a temida, né? Pentacampeã do mundo. Agora, Luan Paiva, Breno Muniz, Alisson de Queiroz, fiquem à vontade também para perguntar. Nilson, bom dia. Luan Paiva aqui. Você falou que o City era o favorito, né, para essa Copa do Mundo de Clubes. Aí também nessa questão do dinheiro, o City está muito à frente dos clubes brasileiros, por exemplo. Você acredita que um dos brasileiros pode alcançar a final também, ou incomodar aí esse favoritismo do City? Não, final não acredito em nenhum brasileiro, não. Eu acredito que o Palmeiras, por exemplo, vai passar pelo Botafogo, vai eliminar o Botafogo, vai para quartas de final. Daí em diante, depende de quem cruzar, entendeu? Mas final não acredito. Por exemplo, Flamengo e Bayern, no domingo, eu acredito muito na vitória do Bayern. Acho que o Flamengo não dá para encarar o Bayern, não. Mesma coisa o Fluminense com a Inter de Milão. O Fluminense também não dá para encarar a Inter de Milão. Então, não vejo chance nem do Flamengo, porque, veja, não tem pênalti direto. Essa fase aí é o seguinte, se empatar, tem prorrogação, né? Uhum. Então, tem prorrogação. É muito difícil, em 120 minutos, o Flamengo segurar o Bayern. Sabe? Ou então, o Fluminense segurar a Inter de Milão. É muito complicado, é muito difícil disso acontecer. Pode dar zebra, futebol é uma coisa que tem zebra, mas a lógica é o Flamengo ser eliminado, o Fluminense ser eliminado também, e no jogo Palmeiras e Botafogo, que é o jogo mais equilibrado, esse jogo que vou transmitir amanhã na Jovem Pan, esse jogo, o Palmeiras é assim, tá jogando mal pra caramba. O Abel tá escalando mal o time também. Mas o Palmeiras é assim, o Palmeiras é engraçado. Quando ninguém tá acreditando, que é o caso de agora, o Botafogo vai ganhar, que o Botafogo tá um pouquinho melhor que o Palmeiras. O Botafogo jogou na retranca, alguns jogos aí, ganhou aquela partida histórica contra o PSG, se defendendo maravilhosamente bem o time do Botafogo, mas também não vem bem. Eu não estou vendo nenhum primor do futebol do Brasil, das equipes brasileiras, nesse Mundial Interclubes, não. Eu acho que o Palmeiras amanhã surpreende, né? Faz uma bela partida e elimina o Botafogo.
Os demais brasileiros, para mim, não vejo nenhuma chance, não, de seguir em frente, não. É muito complicado. Mas, olha, o Bahia contra o Flamengo. É que nem Botafogo e PSG. Vai jogar 5 vezes, o Botafogo vai ganhar aquela. E o resto não vai ganhar, não. Então, o Flamengo está dando uma sorte danada, jogar um futebol maravilhoso, extraordinário, diante do Bahia, e o Bahia está num dia ruim. Porque se tiver dentro da coisa normal, eu acho que vai passar o Bahia. Não vejo chance de brasileiro, não. Tá aí, viu, Luan? Luan ficou triste agora, viu, Nilson? Tá doido que o Flamengo passe? Ele é mesmo? O meu pai é. Ele disse que o pai dele é. Meu pai é. Ô, Luan, presta atenção. Se fosse Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adil e Zico, Lico, Nunes e Tita, dava Flamengo 2-0. Sem dúvida. Não é. Sem dúvidas. Não é. É por isso que eu estou dizendo, tecnicamente, nós tivemos uma queda. Por quê? Porque os melhores, o Vinícius Júnior, se a grana fosse igual, estaria jogando no Flamengo. Aí ia dar jogo contra o Bahia, não é verdade? Né? Então, hoje é muita diferença de grana, então o melhor vai embora. O cara melhor vai jogar fora, entendeu? É muito difícil. É só se der uma zebra da Flamengo. Não adianta o Flamengo ficar chateado. Essa é a realidade. O torcedor consciente do Flamengo sabe disso. Se der uma zebra, pode dar Flamengo. Mas é muito difícil dar uma zebra num jogo eliminatório de 120 minutos, né? Pelo que me consta, vai ter 90, persistindo em empate, tem prorrogação, não é isso? É isso. É isso, né? Então, em 120 minutos você segurar o Bayern é muito complicado. E ganhar em 90 também é muito complicado. Complicado demais. Eu acho que o Bahia passa pelo Flamengo, sim. E a Inter de Milão tem um time muito... atropelou o River Plate no segundo tempo. Resolveu dar uma acelerada no Mundial, né? Porque começaram a ser cobrados, né? Os jogadores, né? Eles estavam meio em ritmo de férias ainda, né? Porque é verão na Europa, né? Os caras estavam meio em ritmo de férias. Aí deu uma acelerada, atropelou o River Plate, né? Então é muito difícil passar algum brasileiro. Eu acho que quem pode chegar às quartas de final é o Palmeiras, eliminando o Botafogo. Esse, sim, é um jogo bastante equilibrado. Eu daria aí 55% de possibilidade para o Palmeiras, 45% para o Botafogo. Perfeito. Estamos conversando aqui com o Nilson César, grande narrador esportivo da Jovem Pan, falando sobre esse Mundial de Clubes, falando sobre a carreira dele também. Fiquem à vontade para perguntar aí, Alisson de Queiroz, Breno Muniz. Olha lá. Bom dia, Nilson. Prazer estar falando contigo, aqui é o Alisson de Queiroz. Nilson, queria saber qual a tua visão em relação à Copa do Mundo de Clubes, e aí pegando com base no que a gente já falou, né, sobre a participação dos clubes brasileiros, podendo, né, fazer algumas ponderações, né, observações em relação a esse futebol que é disputado, principalmente na Europa, no grande centro do mundo, né, em relação a craques, como você já citou, os principais destaques das seleções estão por lá. Também pegando uma visão e gancho da premiação, que na primeira fase, cada vitória valendo 11 milhões, pouco mais de 11 milhões de reais. A gente pode até pegar um parâmetro do Auckland City, né, uma equipe semi-amadora, que conquistou aí 8 vezes mais o que ele já conquistou em 2024, cerca de 3 milhões e meio, e já na Copa do Mundo de Clubes a participação garantiu aí cerca de 24 milhões. Então, pensando em alguns desses aspectos, qual a sua visão sobre a Copa do Mundo de Clubes? Se ela veio realmente para ficar, vai engajar cada vez mais? Queria a tua percepção sobre isso. Vai, pode ter certeza disso, vai sim. Essa primeira é um evento um evento teste mesmo, pode ter certeza. Os clubes vão lutar muito para disputar esse Mundial de Clubes. Gente, é um campeonato, é um torneio, né? Porque não é um campeonato, é um torneio de um mês. É um torneio de um mês, de 4 em 4 anos. 4 em 4 anos. Muita bala, muita grana os clubes vão levar. E está todo mundo na pindaíba. Olha o coitado do Corinthians. O Corinthians está devendo até as marmitas, rapaz. É verdade. Entendeu? Hoje o jogador, por exemplo, você acha que o jogador tiver oportunidade de escolher, vai jogar no Fortaleza ou vai jogar no Corinthians? O que vocês acham? Eu sendo jogador, Fortaleza. Sabe por que vai jogar no Fortaleza? Que ele vai receber em ordem. É óbvio que ele vai jogar no Fortaleza. É óbvio que ele vai jogar no Fortaleza. Eu quero jogar onde me pagam. Vai chegar no supermercado e falar, eu tá lá com 5 meses atrasado do supermercado, chega pro dono do supermercado e fala, amigo, eu sou jogador do Corinthians. O cara fala, eu não quero saber. Eu quero que você me pague aqui o que está atrasado. Não é isso?
Então, desse jeito. ele quer... É lógico que ele quer. Ele vai jogar onde ele paga. O Fortaleza está tudo em ordem, paga direitinho, rigorosamente em dia. Então, esses clubes que estão numa pindaíba danada vão fazer o diabo para poder disputar esse Mundial Interclubes. Claro que vão. E na Europa também, os clubes europeus vão querer disputar esse Mundial Interclubes. O presidente da Federação Espanhola começou a falar uma bobagem muito grande, porque é tudo política, né, no futebol, né? Vou lutar para acabar com ele. Acabar o quê, sua anta? É um campeonato de 4 em 4 anos que vai pegar. O Brasil já pegou. No Brasil a coisa já pegou. Na Europa, aos poucos, vai pegar também. Os clubes vão dar importância, muito mais importância, para que aqueles jogos de final de ano, né? Onde jogava o campeão da Champions contra o campeão da América para decidir o Mundial. É muito mais importante. Sabe? É uma coisa elaborada, um evento que é um avant-première de Copa do Mundo, é um evento teste para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Será bem assim a Copa que será o ano que vem lá nos Estados Unidos. Está sendo bem assim esse Mundial Interclube. Eu estou adorando. Claro que o Brasil está curtindo de uma maneira diferente. O europeu ainda não está no mesmo time brasileiro de curtição dessa competição. Não está, não. Mas vai entrar. Você acha que o Boca e o River, que voltaram no mesmo voo, você acha que os caras estão felizes de estar fora já de oitava de final? Os dois argentinos? Nada. A Argentina é atual campeão. É uma grande decepção, né? Os dois de fora. Claro. A Argentina é atual campeã do mundo. Sabe? Os argentinos, você vai ver no próximo Mundial Interclube que eles vão lutar para seguir em frente dentro da competição. Uma grande decepção. Boca e River eliminados nesse Campeonato Mundial Interclubes e não chegam nem em oitavas de final os dois grandões da Argentina, o Boca Juniors e o River Plate. Então, quer dizer, vai pegar, é um evento FIFA, um evento bem legal, um evento que vai ter uma importância bem legal também daqui a alguns anos, sabe? A hora que os europeus perceberem, porque os europeus tá indo lá só pela grana, vai perceber pela grana e pela disputa em campo. Você viu ontem o banco do Manchester City na hora dos gols? Vocês viram? Perceberam ou não? Já há uma diferença, né? Você viu que os caras se abraçavam, o Guardiola, Sim. o que ele se abraçava com a comissão técnica na hora dos gols? Vocês perceberam isso? Está mudando a visão, né? Aos poucos vai mudando. Você viu o Simeone à beira do campo bravíssimo com a eliminação do Atlético de Madrid? Você está percebendo o Luiz Henrique no PSG com baita de uma gana na beira do campo também? Não é amistoso para os caras, não. Não me vem com essa coisa. Não pegou na galera, não pegou na torcida ainda desses clubes dentro da Europa. Por quê? Porque sabe o que é na Europa agora? Verãozaço. É aquele verãozaço na Europa agora que o pessoal está curtindo férias, não é verdade? Então o povão lá na Europa, ele está em praia, está viajando, está curtindo férias, né? Mas esse Mundial Interclubes, você pode ter certeza, ainda mais um evento que será de 4 em 4 anos, sabe? Os caras vão se preparar para disputar esse evento de 4 em 4 anos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu estou curtindo muito, eu acho que vocês também, né? Sim, com certeza. E até, vamos lá, antes era a Copa das Confederações, né? Sim. Hoje é Mundial de Clubes, é muito mais interessante, movimenta... para ser um evento teste de Copa do Mundo, é muito melhor. Ô, Breno Muniz, fica à vontade. Oi, Nilson, bom dia para você, Breno Muniz falando. Como bom corintiano, eu tô torcendo pro Palmeiras não avançar, tá? Tô torcendo pro Botafogo. Mas... Para de secar, rapaz. Vai secar. É um secador esse Breno Muniz. Mas falando um pouquinho, saindo um pouquinho de Mundial de Clubes e falando sobre o futebol brasileiro, especialmente aqui o futebol cearense. Como é que você tá... como que a tua análise, né, sobre Ceará e Fortaleza? Fortaleza não começou tão bem o Campeonato Brasileiro, mas tem toda a condição de sair da zona de rebaixamento. E o Ceará até surpreendendo, né? Vindo de uma Série B, mas fazendo um bom campeonato até aqui de Série A. Como é que você analisa a tua análise sobre o futebol cearense nesse momento? Eu adoro ver Ceará e Fortaleza, lá em cima, rapaz, lá em cima. O Ceará tá pagando tudo direitinho também, não? Sim. Ao que consta, sim. O Fortaleza eu sei que paga tudo em ordem, né? O Rogério Ceni, eu sou muito amigo do Rogério, e o Rogério me falou que aí é um negócio
ele teve boa parte de ajuda aí, né? Ajudou bastante na implantação desse trabalho bonito que faz o Fortaleza, esse trabalho lindo. Então, eu acho lindo, rapaz, ver o Fortaleza forte, ver o Ceará forte, ver o Bahia cada vez mais forte, clubes do Nordeste se fortalecendo, Norte e Nordeste do país se fortalecendo cada vez mais, saindo dessa coisa do eixo Rio-São Paulo, sabe? Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. É lógico, isso aqui, gente, o Brasil, só para você entender o seguinte, o Brasil não é um... Ó, você falou aí da minha vida na Jovem Pan, eu estou há 43 anos na Pan, essa Copa do Catar foi a 9ª Copa do Mundo, eu transmiti mais de 200 GPs de Fórmula 1, 250 GPs de Fórmula 1, e conheci mais de 50 países viajando através da Jovem Pan. Então, eu costumo dizer, depois de ter feito tudo isso na minha vida profissionalmente, que aqui não tem nada a ver com um país normal. Aqui é um continente. O Brasil é um continente. A dimensão do Brasil é uma dimensão continental. Então, você tem que ter esses clubes cada vez mais fortes. Eu estou dando uma palestra, gente, vou aproveitar para dizer isso aí, no Brasil inteiro. Eu queria muito dar essa palestra em Fortaleza, então vocês tratam de ajeitar aí, viu? O Carlos César, Luan Paiva, Breno Muniz, Alisson de Queiroz, e o César Augusto, que eu pensei que tinha morrido, rapaz. Tá aí, vivo, César. rapaz. O César Augusto, ele deve ter uns 112 anos de idade, né? Porque Tá quase. eu já estou 43 na PAN. Quando eu entrei na PAN, ele já tinha uns 60. Imagina quantos anos ele tem. César Augusto, grande operador de rádio da história do rádio brasileiro, né? Um beijo para você, meu amigo César. Então, eu queria que vocês arrumassem aí para que eu vá até a Fortaleza. Eu estou fazendo uma palestra chamada Futebol, Jornalismo e Vida. Futebol, jornalismo. E esse negócio de fazer palestra, eu sou melhor que na Futebol. Futebol, jornalismo e vida. Estou indo para o Brasil inteirinho. E eu não fui ainda para Fortaleza. Quero muito ir para Fortaleza para falar sobre futebol, jornalismo e vida. Por que eu gosto de falar sobre isso? Que minha vida resumiu-se a isso. Ao futebol, ao jornalismo, à Fórmula 1 e à vida, porque o jornalismo é a própria vida. O que é o jornalismo? São os fatos da vida, do dia a dia, né? Nós somos jornalistas intermediários entre o ouvinte, o leitor, o telespectador e o internauta dos fatos da vida do dia a dia. Eu adoro falar sobre isso depois de todo esse know-how que eu adquiri. Eu gosto de passar isso para as pessoas. Eu acho que é aí que a gente contribui muito para o aspecto humano de todo mundo, para a evolução humana. Que não adianta o cara ter milhões e milhões e milhões em conta bancária e ser um ser humano porcaria, né? Aliás, tem uma frase muito interessante que dizia isso. O cara era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era muito dinheiro. Né? E é verdade, e está cheio de gente assim. E o futebol, linkando com o futebol, eu quero ver o futebol cada vez mais forte. E isso está sendo dado um exemplo pelo Fortaleza aí, pelo Ceará também, que subiu para a Série A, agora disputando bem a Série A, pelo Bahia, que se estruturou com o Grupo City por trás. Gente do céu, num país continental, quanto mais a gente tiver essas equipes fortes, vai jogar em Fortaleza. É um parto para ganhar um jogo do Fortaleza, ou não? Vai jogar contra o Ceará aí. É um parto para ganhar do Ceará, sabe? Os tempos são outros, meu amigo. Então, eu queria, aplaudir o pessoal aí de Fortaleza, do Ceará, do Norte, do Nordeste, aqueles que estão fazendo que o eixo Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, não predomine tanto mais, não. Não tem essa de predominar quanto mais, não. Vejo aí um Fortaleza disputando uma Libertadores da América. Eu acho que isso aí é um orgulho danado. Ver o Fortaleza disputando uma Libertadores da América. O Bahia, né? O Bahia voltando para uma Libertadores da América. Isso é fantástico, viu, Caio César? Isso é muito bom. Nilson César, muito obrigado. A gente não vai tomar mais seu tempo, não. Já 11h58, um papo agradabilíssimo com o Nilson César, grande narrador esportivo. Vamos sair. Sobre... Como é? O que vocês vão almoçar aí? Aí eu já ia dizer, ele leu meu pensamento. Aí, eu já ia dizer o seguinte, Nilson César, pois venha para a sua palestra, vamos marcar presença na sua palestra, vamos divulgar, vamos receber você aqui na Jovem Pan, com certeza. Agora a gente vai preparar para você aqui, eu estou pensando num pargo, à beira-mar, sabe? Um pirãozinho, uma peixada, ali em Canoa Quebrada. Eu sou lá de Aracati, onde tem Canoa Quebrada, eu vou levar para lá, é um peixe...
Claro que conheço. Então, Escuta vai ser aqui, mais ou ó, menos você fala o nesse seguinte, ritmo. Como é que é o nome do dono? Como é que é o nome do dono da rádio aí? Aqui é o Miguel Dias. Miguel Dias. Seu Miguel Dias, trata de viabilizar aí um patrocinador, que é baratinho, não cobro muito não. Eu vou fazer uma palestra que eu adoro palestrar. Então, outra coisa, gente, vocês que estão ouvindo, além da Jovem Pan, eu estou voando aí com o meu canal no YouTube, junto com o meu filho, que é o Fausto Favara, o Fausto está comigo na PAN há 10 anos, né? Então, você que está ouvindo aí, se inscreve no canal do Nilson César, no YouTube, canal do Nilson César, Rádio de Pai para Filho, né? Canal do Nilson César no YouTube. A gente está transmitindo futebol. Nós tivemos, gente, olha só que coisa sensacional. 70 milhões de visualizações em menos de 2 anos transmitindo futebol no canal. Espetacular. Então, eu estou felizaço demais com transmitindo futebol. Quando eu não narro lá na PAN, eu narro no meu canal. O Fausto é a mesma coisa. Quando o Fausto está folgado na Jovem Pan, ele narra no meu canal. Eu já tive que fazer crescer, já contratei mais narradores, mais comentaristas, porque a coisa cresceu. Então, se inscrevam aí, você que está ouvindo, canal do Nilson César no YouTube, e comece a acompanhar as nossas transmissões esportivas também através do canal. Tá bom, gente? Perfeito. Estou esperando, quero ver se o Miguel aí, vocês, eu já vi que tem aí um lugar onde você compra frango, não sei o quê, como é o nome do lugar? Frangolândia, o Frangolândia. Os patrocinadores. Como é que é? É o Frangolândia. Alô, pessoal da Frangolândia, me leva aí, pô. Me leva aí que eu vou aí a Fortaleza. Quero mesmo ir para Fortaleza, que é um lugar que eu não fui. O tema palestra é futebol, jornalismo e vida. Entre em contato comigo. É muito legal essa palestra. É um bate-volta. Eu vou num dia, volto no outro. Mas vale a pena de verdade. Futebol, jornalismo e vida. Eu estou espalhando essa palestra no Brasil inteiro. A última que eu fiz foi em Manaus. E agora eu quero ir para Fortaleza, no Ceará, que ainda não foi. Que maravilha. Nilson César, grande narrador esportivo, referência para todos nós que gostamos dessa área e trabalhamos nela também. Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu, garoto. Um abração.